três a somar. Onde vai vão todos e a estrelinha a acompanhar. Façam-nos acreditar que no fim vamos vencer. Onde vai vão todos, vamos sem nada a temer. Lo, 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 lo. Vai entregar. Perde em casa a final da Taça UEFA. A bola, Rodrigo Teiro, é para a baliza, golaço! Perde a competição pelo segundo ano consecutivo. 3-1 o Atlético Bilbao e falham assim a passagem à final da Liga. Essa super taça Cândido e Oliveira 2015. E já está! Os Ramos conquistam a passamos a quarta eliminatória desta taça. É incrível como é que nós sentimos uma paixão imensa por um símbolo, não é? Por um edifício. É um amor inexplicável, completamente inexplicável. E tu, enquanto adepto, eu acho que o adepto é aquela pessoa que acredita sempre, vê sempre o lado bom das coisas. É a alma de qualquer clube. O clube só existe porque há adeptos. E depois ser de um clube é mais do que futebol, é gostar do clube sem qualquer restrição, é gostar das modalidades. O nosso clube é diferente, a gente, em todos os esportes, para mim somos os melhores. Para mim somos os melhores, mas não é só este ano, é quase todos os anos a gente somos os melhores. É gostar de apoiar, é gostar de ver os jogadores, os treinadores, é um modo de vida. Eu acho que é um modo de vida, ser um adepto é um modo de vida. Temos cá de segunda a sexta a preparar todo um jogo, a preparar todo um evento, antes do jogo também, depois do jogo também, e então há uma envolvência, é essa envolvência que cria a família dentro dos adeptos e dentro das claques. E esta ligação com o clube é uma coisa que ou nasce contigo ou não nasce. Quem não ama a sua casa, não é? Tu não gostas da tua casa, independentemente de onde é que tu moras, é a tua casa, tu tens que amar a tua casa. E o estádio, a nossa sede, é a nossa casa. E eu acho mesmo que ser adepto de um clube é uma marca distintiva na vida de uma pessoa, pelo menos quando o vivem de uma maneira muito forte. E é um conjunto de crenças e de princípios que nós levamos para a vida. E é isso que acontece no meu caso. Eu não me liguei ao Sporting neste caso por uma derrota ou por uma vitória. Liguei-me por causa do meu pai. Mas eu acredito que o meu pai se ligou ao Sporting também por causa do meu avô. Mas eu acho que foi tudo uma passagem de valores que acredito que o Sporting tem e também nos torna tão diferentes e especiais. A origem desse amor deve estar nos laços familiares que nos prendem às pessoas que nos transmitiram esse amor, não é? Se calhar o Sporting para mim é muito o meu avô e acho que é por isso que nós quase que vemos o nosso clube, no meu caso o Sporting, como uma pessoa, como um membro da nossa família, não é? Uma pessoa que nós amamos incondicionalmente. Nós somos uns adeptos completamente distintos de todos. E o adepto do Sporting é o mais fiel. Nós somos sempre Sporting e nunca tivemos vergonha, nem nunca teremos vergonha de ser Sporting só porque o Sporting não ganha. Porque não é as vitórias do Sporting que nos movem, é o amor ao clube. O Rafael, o meu filho, nasce no ano que somos campeões. E naquele ano, foi o ano que tínhamos o Jardel, tu sentias que tinhas a estrelinha. E então jogámos com o Setúbal, a minha mulher já estava grávida, e eu acho que foi aí que ele ficou do Sporting. E já estava já em final de tempo, e tipo, no silêncio da casa, a mulher já estava a descansar, e o Jardel marca um golo tipo aos 94, tipo, eu dou um grito,
que o miúdo ficou a noite toda, tipo, sempre agitado. Eu acho que ele estava a festejar connosco e veio festejar o título connosco. As lembranças que eu tenho do meu avô e dos primeiros momentos em que eu vivi o Sporting é de estar no antigo estádio José Alvalade, de estar na bancada sul, que era normalmente a bancada que era dedicada à claque do Sporting, à Juveléu, e estar na bancada, ainda sem cadeiras, sentávamos-nos na pedra, e o meu avô tinha uma almofadazinha desdobrável, mas que só dava para um, não era assim tão grande, e que ele me dava a mim. Ele dava-me a almofada para eu me sentar na almofada, que era a dele, e ele dobrava o jornal, e sentava-se em cima do jornal, e ali ficávamos a ver os jogos do Sporting e a sofrer em conjunto. E depois, mais tarde, depois já vinha para o carregado, já começou a aparecer uns rádios, e havia ali no carregado um senhor que tinha lá uma taberna, era um café taberna, fazia os petiscos, e cheguei, tinha lá um rádio grande e a gente íamos para lá ouvir o relato depois da bola e do Alcabatiz, a gente deslocávamos para o carregado para ouvirmos o relato. Lembro de vir ao estádio, em pequenino, até vestido a Batman, no Carnaval, pendurado às grades. O que me marcou ser do Sporting, e foi, isto é o que meus pais me contam, que eu disse, não, isto agora eu gosto é disto. Foi curiosamente numa derrota, que foi nos 6-3 com o Benfica. Porque vi o meu pai tão revoltado com aquela situação, e que hoje em dia eu revejo o jogo e ouço as palavras dele, realmente aquilo dava mesmo vontade de ser do Sporting e não ser de mais nenhum. A primeira memória é aqui na cidade de Porto e havia um senhor, um vizinho, que me queria levar ao estádio das Antas para ser portista. Porque ele perguntava-me qual era o meu clube e eu dizia, eu quero jogar futebol, não tenho nenhum clube. Portanto, primeiro entrava a equipa forasteira e só depois a equipa da casa. E calhou de entrar ao Sporting, não é? Entrar ao Sporting e há aquela subiadela monumental. Quando entrou aquelas camisolas verdes e brancas, fez clique e eu fiquei a olhar para as camisolas e eu, que lindas. Fiquei apaixonado logo pelas camisolas, sem dizer nada ao senhor, obviamente. O jogo começou e o Porto veio para cima e eles foram os heróis. Aguentaram o Porto, nós tínhamos o Jordão, que é um dos meus ídolos de infância. O efeito Jordão, como lhe chamam e como lhe chamamos, tornou-se mesmo uma parte integral desta época desportiva do Sporting. Foi algo que nasceu no início da época. O Sporting lançou uma camisola vintage em homenagem ao Rui Jordão, que foi um dos grandes avançados da nossa história, um dos grandes jogadores da nossa história, que infelizmente faleceu há pouco tempo. E então nós começámos a comprar a camisola entre amigos, que vamos falando, não é? Pá, quero comprar aquela camisola. Começámos a comprá-la, alguns de nós, e um grande amigo meu, que é um dos maiores sportinguistas que eu conheço também, que é o Manuel Mariano, ele decidiu incentivar mais pessoas a comprar a camisola e a dar-lhe o nome de efeito Jordão, no sentido em que quanto mais pessoas comprarem a camisola, mais probabilidade vamos ter de ganhar o jogo. E cada jogo que fosse. E depois isso virou para quanto mais pessoas vestirem a camisola em dia de jogo, mais probabilidade vamos ter de ganhar o jogo. Eu, para já, acordo sempre com a camisola do lado, que eu, como acordo a correr, né? E eu durmo a correr e acordo a correr, nunca me deito sem pôr a camisola do lado, porque eu não saio de casa sem estar com a camisola vestida. Isso é uma máxima, ninguém nem quer saber. Eu reparo muito naquilo que visto e ao longo dos jogos fui reparando as meias que tinha vestido por acaso nos jogos em que estávamos a ganhar e eram sempre estas e achei que estas também eram as meias da sorte e comecei a usar sempre que o Sporting jogava e são graças às meias que somos campeões. Tenho aqui uma cruzinha que anda sempre aqui no bolso, que foi abençoada pelo Papa e que a pessoa que me deu, que também é sportinguista, disse-me, olha, se andares sempre com essa cruzinha vai estar sorte e o Sporting vai ser campeão. Eu estava completamente descrente, na verdade eu estava descrente, estava já cabisbaixo, o Sporting, se não marcasse aquele gol, não teria chegado à final. Foi na Holanda, em 2005, em que jogámos contra o AZ Alkmaar. Nós íamos ter a final da Taça UEFA em casa, no estádio de Alvalade, tinha sido no novo estádio que tinha sido criado ou fundado 2 anos antes, e aos 121, creio, ou 120 ou 121, do guarda-redes do Sporting também subiu. Há um cruzamento a um canto da direita, neste caso, é um momento muito, muito icónico na história do Sporting recente. E recordo-me de baixar a cabeça, dizer que não queria ver o lance. E o herói improvável apareceu, que era o Miguel Garcia, que era até partilha o meu nome, e assim um golo meio às 3 pancadas ele meteu-a lá dentro
E acho que Portugal e o Sporting aí explodiram de alegria e nós fomos à final. E foi assim uma coisa, fomos todos para o aeroporto, parecia que o Sporting tinha sido campeão nacional, isso era pessoas na rua, o aeroporto completamente lotado. Lá está, há coisas que as outras pessoas não dão valor e nós damos muito valor. E nós tínhamos um ponta de lança que era o Juskoviak, que lá está, uns diziam que era tosco, outros que não era. Uma coisa é certa, ele dá as costas à bola, eu digo, epá, porra, aquilo já vai. Ele saca a melhor bicicleta que eu vi até hoje, um golo que ainda hoje me lembro e que foi da cartola, foi aquele golo que vai ficar na minha memória, porque eu desenhei aquele golo, tipo, na minha cabeça em miúdo, eu estava, vai, tal, e igual. Foi tão inesperado que eu nunca me esqueci desse golo. Foi um golo do Marco Caneira, salvo erro em 2006, foi para a Liga dos Campeões, na fase de grupos da Liga dos Campeões, em que ele, no meio da rua, contra o Inter de Milão, manda uma bujarda, não sei se ele queria aliviar a bola, o que é que ele queria fazer, ele mandou uma bujarda para o ar e acaba por marcar um golaço ao Toldo, um grande guarda-redes, um dos melhores guarda-redes italianos do Inter de Milão. Pá, e o estádio veio abaixo e nós ganhámos ao Inter de Milão. E eu lembro que jogámos o jogo todo à defesa, na retranca, a tentar aguentar o Inter, a tentar não sofrer muito, não é? A tentar não levar uma goleada, e acabámos por ganhar 1-0 porque a equipa fechou-se muito bem e o Caneira tira aquele coelho da cartola. Pá, e foi incrível, nunca mais me vou esquecer daquele gol. O jogo que me deixou com aquele sentimento agridoce já não foi na era de Jesus, contra o Real Madrid. Nós estávamos lançadões e estávamos a ganhar 1-0. E eles em poucos minutos fazem 2-1, gol do Ronaldo, livre. O gajo podia ter falhado aquilo. Foi mesmo... Eu aqui no Norte, muitas vezes, quando não conseguíamos os bilhetes, quando íamos à bilheteira, eles davam-nos os bilhetes para a Superior Norte do Porto, mas não para a zona onde ia ficar as claques de Sporting. Portanto, eu ia muitas vezes sozinho. E, portanto, ficava lá calado, obviamente. Mas comecei a levar a minha irmã. E eu avisei a minha irmã, Joana, atenção que nós estamos no inimigo, tu tem calma, se Sporting marcar um golo, porque eu tinha fé nesta equipa, era uma equipa com grandes jogadores, o Figo acaba por marcar golo, numa grande jogada e acaba a marcar o golo, sai-se lá da rede, ele mete a bola assim no outro posto mais distante, e o que é que a minha irmã faz? Festeja ali feita maluca, não é? E obviamente toda a gente a olhar e nós a tentar disfarçar, não, ela estava a reclamar com fora de jogo e tal. E a minha irmã, mesmo no final, a falar, Figo, um grande jogador, à frente de toda a gente, a sairmos no meio daquela multidão com os portistas todos, e ela a bater na tecla, Figo, um jogador. E pronto, mas não aconteceu nada, mas fica esta história com a minha irmã e fica realmente um bom sentimento porque eu consegui passar o Sporting à minha irmã. Foi no 5-3 contra o Benfica, lembro-me perfeitamente que com o intervalo estávamos a perder 2-0 e eu já estava a chorar ao intervalo porque pronto, era mais um jogo que íamos perder, ainda por cima contra o Benfica, e de repente naquela segunda parte foi um jogo épico, foi mesmo espetacular. Ao intervalo, mas com uma segunda parte incrível que vai ficar com certeza para a história, vira o jogo para 5-3. Que partida, que exibição irrepreensível dos Leões. O pior momento foi na era de um ex-presidente, não é agora o presidente, que é para não fazerem confusões, foi no presidente, em que a gente vinha aqui e quase toda a gente saía aqui desiludida e a chorar porque toda a gente nos vinha aqui bater. Em 2011 nós tivemos ali uma oportunidade de romper de certa forma com isso. Felizmente, 2 anos mais tarde isso mudou e o clube libertou-se um bocadinho disso, continuou a ter outros problemas, mas libertou-se desse problema. Mas esses 2 anos foram muito difíceis e foram os 2 anos de longe de mais luta, entre aspas, minha, fora de campo. Se calhar um dos que está mais recentes, que quando fomos contratar o Jorge Jesus e achávamos que a época ia ser um ponto de viragem para o Sporting, que as coisas realmente iam começar a tomar outro rumo, o rumo das vitórias. E acho que os Sportingistas estiveram mesmo convencidos de que aquele ano seria o ano em que seríamos campeões novamente. E depois há aquele momento do pontapé do Brian Ruiz à boca da baliza contra o Benfica, que vai para fora do estádio, não sei. E aí eu acho que nós sentimos,
vamos perder tudo aqui. E o facto é que aconteceu, acho que foi o início da hecatombe do Sporting, foi ali, daquela época, e depois tudo o que aconteceu a seguir, parece que foi tudo quase uma reação em cadeia, não é? Lembro-me que estava na faculdade e começo a ver imensas notícias e até começo a chorar no meio da aula porque eu gostava muito do Bas Dost e dos jogadores. Era algo que eu achava que nunca iria acontecer. E vivemos dos momentos mais negros do Sporting. A invasão à academia é algo que nunca nos poderemos esquecer para que não se repita. Mas faz parte e agora é para a frente é que é caminho e vamos embora. Eu nunca pensei desistir do Sporting, isso é impensável. Mas nunca me passou pela cabeça porque isso não seria não ser do Sporting. Desistir, nunca. E eu acho que isso é também uma característica dos sportinguistas. Por incrível que pareça, mesmo nas derrotas e mesmo nos maus momentos, nunca me afastei do Sporting 1 milímetro. O meu filho pode chorar hoje porque não ganha, mas eu tenho a certeza que amanhã ele vai festejar. Tenho a certeza absoluta. O Sporting será sempre um dos maiores de Portugal pelos adeptos que tem, não é? Pela massa adepta que tem, pelas pessoas que amam o clube. Os presidentes passam, os jogadores passam e nós não. Nós ficamos sempre até à morte. E tu só sentes que não és diferente quando estás com os teus. Façam-nos acreditar que no fim vamos vencer. Onde vai vão todos, vamos sem nada a temer. O dia foi muito calmo, até 5 da tarde, porque acordei com esse feeling, é hoje o nosso dia. Mas ali aos 92, acho eu estava muito nervoso, só me passavam pela cabeça e pelas as memórias todas destes 19 anos no futebol. Epá, eu sofri mesmo até o árbitro apitar. Quando o árbitro apita, sabes, estava com os meus filhos, foi um abraço, foi muito tempo, muito tempo, mano, foi incrível. Eu só me conseguia ajoelhar, estava sem forças nas pernas, eu ajoelhei primeiro com uma perna, depois com outra perna e o meu pai levantou-se e disse, tipo, levanta-te, eu não conseguia mesmo. Foi do caraço, é inexplicável, porque eu pensar no meu pai, ver aquele meu amigo, sentir aquela energia que ele estava a passar, do género, tipo, como é bom voltar, onde eu já fui feliz, não é? É mágico, foi bom, muito bom. E depois fui até ao Marquês a pé e foi espetacular porque só ver verde, só ver Sporting, devia ser sempre assim. E finalmente, a partir de hoje, quando chegar a casa, vou dormir tranquilo porque estas últimas semanas fez muito mal ao coração e foi uma excitação muito grande. Os mais velhos, os da minha idade e principalmente os miúdos que são do Sporting e que não tinham onde se agarrar, sabes? Agora vão para a escola e são campeões. E foi o culminar de 19 anos de deserto, em termos de campeonato, mas de muito sportinguismo, muito amor, muita resistência. E ali foi só o culminar, a pensar, isto é o início de algo que nunca o Sporting viveu nos últimos 30 anos, ou 40 anos, que é ser bicampeão. Portanto, temos que pensar nisto não como um fim, mas como um início. Eu vi muito nestas redes sociais, agora é que os sportinguistas aparecem. Não é agora que os sportinguistas aparecem. E eu acho que é isso que nos diferencia dos outros. Nós estamos sempre lá. Eu sou daqueles que, aos 90 minutos, estamos a perder por 3-0 e não, eles ainda vão dar a volta. Eles ainda vão conseguir. Isto não tem 5 minutos de desconto, marcam agora 1, ainda vamos conseguir. Eu estou sempre a acreditar, até ao apito final, eu acredito sempre que o Sporting é capaz de dar a volta. A coisa mais importante da minha vida é o Sporting. É o Sporting, em realidade. Porque os meus pais e a minha mãe, os meus pais, vão lá estar sempre. Serão sempre importantes. A minha irmã também, a namorada também. O que me faz realmente viver um cima e baixo de emoções é o Sporting. Por isso acho que o Sporting realmente é o mais importante da minha vida. Eu tenho muita pena de um dia partir e deixar as minhas filhas e os meus netos. Mas tenho uma pena gigante no céu não haver Sporting. Eu não me imagino, porque se lá em cima não houver Sporting, eu quero voltar cá para baixo, não quero ficar lá em cima.
aproveitar. O jogo ainda não acabou. A bola para Paulinho. Faz uma para a esquerda. Termina! O Sporting é campeão nacional! Ao Bento de Salvador! Este estilo! Este treinador! Esta direção! Conquista o título nacional! E a festa do Sportingista! Há 2 jornadas do fim! O Sporting sagra-se campeão aqui ao lado ao vencer a equipa do Boa Vista! É a festa lá embaixo! É a festa lá fora! É o barulho destes cortentes da Alvalade! É uma alegria presente! Esta noite renovadas aqui no estádio! É os abraços entre os jogadores, entre os diretores, entre toda a gente! A verdade é que o Sporting, que partiu este campeonato no início com 3,5%, com probabilidade de ser campeão nacional, acaba por surpreender meio mundo com uma equipa barata, com uma equipa da formação, com a equipa de sua escola de alta gente, trazer finalmente aquilo que os sportingistas tanto queriam há tanto tempo. A vitória de ser campeões, e essa está indiscutivelmente conseguida hoje aqui em Alvalade, no percurso em que é possível Rapazes de Ribeiro, façam-nos acreditar.